Olá, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas, e no episódio de hoje conversaremos com Anthony Ling, arquiteto e urbanista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Anthony tem MBA pela Universidade de Stanford, na Califórnia, é diretor da Évora SA, além de editor do site Caos Planejado e autor do livro Guia de Gestão Urbana, tema da nossa conversa de hoje. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube, onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas. Hoje nós vamos conversar com Anthony Ling. O Anthony é arquiteto e urbanista pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e tem MBA pela Universidade de Stanford. Além disso, o Anthony é diretor da Évora SA e editor do site Caos Planejado. Anthony também é autor do livro Guia de Gestão Urbana, que é o tema da conversa de hoje. Então, Anthony, obrigado por conversar, por topar conversar conosco. Obrigado, Maurício. É um prazer conversar com você sobre esses temas. Então vamos direto ao ponto, Anthony. Eu li recentemente o guia, gostei bastante, eu já conhecia o Caos Planejado, acho um site excelente, acho que devia ser do conhecimento de todos aí que se interessam minimamente pelo assunto, mas o guia eu conheci recentemente, li, tem um conteúdo incrível, assim, muito conteúdo para o tamanho dele, que é relativamente curto, né, um livro um pouco mais de 100 páginas, mas tem muito conteúdo. E aí eu queria saber de você o que te motivou a escrever o livro e qual era o público-alvo. O Guia de Gestão Urbana surgiu, a ideia surgiu em 2015, em virtude das eleições municipais de 2016. Né? Então, o site Caos Planejado já era ativo, né? A gente já fazia a publicação de vários artigos, discutindo, né, a temática de políticas públicas para cidades, urbanismo, que é um tema... que é o tema que a gente cobre, e naquela ocasião, uma série de candidatos, seja a vereador, a prefeitos, ou então pessoas que trabalhavam na equipe, né, desses candidatos, entraram em contato com a gente pedindo ideias sobre cidades, ideias para as campanhas, né, que tipo de grandes temas, né, deveriam ser atacados, né, e isso aconteceu de uma forma bastante espalhada, né, em território nacional e diversidade, por exemplo, de partidos, e a gente sempre foi, né, uma plataforma sem vínculo político-partidário. Então, a ideia foi o seguinte: bom, os problemas urbanos nas cidades brasileiras de certa forma se repetem, né? E as políticas urbanas também, né? Apesar dos municípios terem relativa liberdade ou independência para implementar o seu plano diretor, né? Suas políticas urbanas de uma forma muito diferente de outras cidades, a gente vê uma certa repetição, né, nas normas, né, nos conceitos implementados nos planos diretores pelo país. Então, a ideia do guia foi dizer assim, não, o que a gente pode fazer é criar um texto bastante sucinto, né, direcionado para esse público que talvez não esteja totalmente inteirado, né, da pauta sobre urbanismo, e pegar alguns conceitos rápidos, né, para ter um norte, né, na hora de pensar na implementação de políticas públicas urbanas, né? Então, esse foi o objetivo, né, e, de certa forma, o texto continua relativamente atual até as eleições municipais desse ano. Então, a relevância, o interesse pelo guia voltou, né, certamente, né, nessas eleições municipais. Sem dúvida, é um tema muito pertinente e quase que atemporal. E muito importante no Brasil, que infelizmente parece que tem negligenciado esse tema. Uma ideia que eu vejo, Anthony, como central assim, no livro, seja diretamente ou até indiretamente, assim, nas entrelinhas de todos os capítulos, que as cidades são boas para o desenvolvimento econômico, né, por oferecerem ganhos de aglomeração, de escala. E o que eu acho que, na realidade, essa parte é bastante intuitiva. Porém, tem uma outra que é até mais contra-intuitiva, que as cidades, além de serem boas para o desenvolvimento econômico, também são boas para o meio ambiente. Isso é contra-intuitivo porque normalmente as pessoas pensam que o ideal, do ponto de vista do meio ambiente, do verde, da sustentabilidade, seria morar numa casa no campo, né?
mas o livro desafia essa ideia, muitas vezes dizendo que não, que o bom é a cidade, é morar na cidade, é desenvolver o centro, esse tipo de coisa. Você poderia falar um pouco mais, então, sobre o impacto das cidades, tanto na economia quanto no meio ambiente? Claro, claro. Então, em relação às nossas intuições, né, eu acho que muitas das nossas intuições vêm de ideias talvez antigas, né, ou ultrapassadas em relação ao conceito de cidade. Você falou, né, cidades são boas para o crescimento econômico, mas é muito comum ver alguns leitores, né, que comentam o Caos Planejado, ou pessoas com quem a gente conversa, que defendem, por exemplo, a distribuição populacional pelo país. Você provavelmente já ouviu essa tese, né? Bom, o Brasil é um país tão grande, né? Por que ficar em cidades quando a gente tem tanta área, né? A gente deveria ocupar nosso grande território nacional e ocupar as regiões do interior, né? Desenvolver o interior do país, que isso seria bom, né, de alguma forma para a economia ou algo do tipo, né? Esse discurso é muito comum, né? E o discurso, né, ou a intuição em relação à preservação ambiental também, né? Desde, digamos, do boom populacional que as cidades tiveram na Revolução Industrial, então a gente está falando aí de ideias, né, de talvez 150 anos atrás, né? As cidades foram vistas, né, como algo negativo, né? Elas eram associadas à proliferação de doenças, as fábricas que dominavam o ambiente urbano sem nenhuma mitigação das suas externalidades, né, principalmente em relação à poluição, e esse crescimento urbano, né, olhando, digamos, somente o ambiente urbano onde as pessoas moravam, trouxe a impressão de que aquele ambiente era, de certa forma, degradante, né, tanto para o meio ambiente como para o bem-estar das pessoas. Mas passados os anos, né, passadas as décadas e o nosso entendimento um pouco melhor de como as cidades funcionam, assim como, né, a preservação do meio ambiente, a gente vê que sim, né, as cidades apresentam ganhos de escala, ou seja, muitas pessoas no mesmo lugar compartilhando as infraestruturas urbanas conseguem não só potencializar a sua produtividade econômica, né, como fazer isso utilizando menos recursos, né, utilizando, por exemplo, menos área viária per capita, viabilizando o transporte coletivo de massa, né, que não é viável numa cidade dispersa ou, às vezes, numa cidade menor. E, né, pensando assim, bem conceitualmente, né, aproximando as pessoas, nós aproximamos as atividades, os empregos, né, e permitimos a redução dos deslocamentos, né, não só para os nossos empregos, para os nossos trabalhos, mas na transmissão de ideias, né, e de eventos e de contatos humanos. E fazendo isso, né, basicamente colocando todo mundo, né, numa zona urbana, a gente tem que sempre imaginar o que seria a alternativa, né, e não apenas olhar para aquela zona urbana específica. Ou seja, se a gente tivesse o mesmo número de pessoas, né, ocupando uma densidade menor, né, vamos pensar no caso de uma grande mancha urbana como é São Paulo, né, que ocupa um território natural significativo. Se a região metropolitana de São Paulo tivesse uma densidade populacional metade do que ela é hoje, ela teria uma mancha urbana que ocuparia o dobro do espaço. Então, as áreas que a gente não vê, né, as áreas periféricas da cidade, né, que a gente não vê, eu digo assim, que às vezes estão longe, né, do nosso dia a dia, que estão, às vezes, menos relevantes nas pautas de investimentos públicos ou de projetos urbanísticos, né? Estas áreas, elas, se a gente pensar, né, muito tempo atrás, elas eram áreas verdes, né, áreas de mananciais, áreas de vegetação nativa, né, que foram gradualmente sendo ocupadas por uma mancha urbana. E esse processo é detrimental para o meio ambiente, né? Então, o que a gente tenta argumentar ali, né, em várias publicações do Caos Planejado, é que caso a gente tivesse uma visão diferente, né, em relação à urbanização e ao adensamento populacional, né, caso as legislações e as políticas urbanas
não necessariamente incentivassem o adensamento populacional, mas basicamente permitissem que ele ocorresse, né, a gente teria uma mancha urbana menor, né, e com menor impacto ambiental, e com mais ganhos econômicos, né, e mais ganhos de escala. Então, esse é um conceito que eu acho que é recorrente no guia e nas nossas publicações, mas que, né, acho que dá para fazer um rápido comentário final, que aqui não tem assim uma atribuição de preferência ou de obrigatoriedade que todos morem numa cidade densa, né, ou numa área central, ou, né, num edifício verticalizado, ou qualquer coisa do tipo. A questão é que essa preferência ela deve ser viabilizada para quem tem essa preferência. Porque a vida, digamos assim, a vida em baixa densidade, a vida numa zona rural ou num subúrbio, esse estilo de vida, né, e essa preferência de moradia, ela é abundante. Né? Assim, se a gente se distanciar de uma região central de uma cidade brasileira, qualquer que seja, né, em uma distância suficiente, a gente vai atingir, digamos assim, a borda urbana dessa cidade, e basicamente a única opção disponível de moradia é a de baixa densidade, assim como ela é nas zonas rurais, né? Ou seja, quem não gosta de um ambiente urbano, basicamente sempre vai ter essa alternativa à disposição. Agora, quem não só prefere o ambiente urbano, mas às vezes necessita da proximidade ao trabalho, né, e do acesso às oportunidades, né, para melhorar sua condição de vida, né, para ter menos tempo de deslocamento no seu trabalho, quem não tem condições de fazer home office, por exemplo, que é 75% da população brasileira, né, essa alternativa deveria ser mais abundante que a hoje. Né? A gente deveria permitir que estas pessoas tivessem mais acesso a oportunidades nas cidades, mais proximidade aos seus empregos, né? E uma das formas de fazer isso é justamente permitindo que o adensamento populacional ocorra nesses centros urbanos. Perfeito, mas realmente, então, adensar teria alguns ganhos, né? Mas muita gente acha que se concentra, talvez, em alguns problemas da cidade. Mas você também diz que o guia, né? Acho que o coração dele, né? Ele se divide entre propostas para espaços públicos e espaços privados, né? E o coração dele talvez seja apontar que os problemas das cidades, em grande medida, são causados por regulação, né? Pela cidade em si ou pelas pessoas em si. E aí eu queria começar falando sobre os espaços privados, né? Que vai na ordem do livro, né? O livro começa com essa parte. Ele fala sobre algumas regulações dessas que atrapalham a vida na cidade, que é, por exemplo, restrições de zoneamento que segregam espaços residenciais e espaços comerciais, a existência de recuos obrigatórios, né? E eu mesmo, aqui em São Paulo, noto bastante como as ruas mais movimentadas são aquelas que não têm recuo, né? São aquelas que têm muita vida, né? Enquanto outras, as áreas mais residenciais, têm uns recuos, às vezes, gigantescos, que até choca um pouco. E outra, a implementação de fachadas ativas, né? Que também seria uma boa proposta. O que você pode falar sobre esses 3 pontos? Então, né, só fazendo uma breve abertura em relação a essa questão de espaços privados, espaços públicos e regulação de forma geral, né, o que o guia tenta colocar é que, historicamente, né, o que as cidades brasileiras têm feito é fazer uma regulação, às vezes, excessiva, né, das áreas privadas, e grande parte do foco, né, do planejamento urbano é em cima de áreas privadas, que, diga-se de passagem, já possuem seus proprietários, seus arquitetos, seus incorporadores e técnicos, né, pensando no que deveria ser feito nesses terrenos, né, ao mesmo tempo em que, né, os espaços públicos são meio jogados, né, porque assim, a gente não tem, de fato, uma gestão ou uma regulação efetiva sobre o espaço público. E eu acho que essa mudança de prioridade que a política urbana deveria implementar. Né? Então, realmente, né, esses exemplos que você deu são evidentes, né, em várias cidades. São Paulo tentou ou está tentando, né, reverter parte disso, né, no seu último plano diretor, né, que já teve algumas mudanças em relação a isso. Mas falando de forma geral, né, o que as cidades brasileiras fazem? Eu acho que
a questão da verticalização no Brasil, ela não é tão restrita como em outros lugares, né? A gente vê prédios em altura surgindo em várias cidades brasileiras. Mas essa verticalização não necessariamente produz ou permite adensamento, né? Que eu acho que é uma confusão que às vezes é feita em relação à urbanização. Porque o que acontece? A gente vê, em muitos casos, né, prédios altos em cidades brasileiras, mas eles são, o termo usado às vezes é o do paliteiro, né? São vários palitos isolados nos seus terrenos, né, com grandes áreas condominiais ou de recuos, né, ao redor dos edifícios, com uma ocupação, né, desse térreo voltada para dentro do terreno e muitas vezes também unidades grandes com famílias pequenas, né? Ou seja, esses edifícios muitas vezes são altos, mas não abrigam muita gente dentro deles. Então, não é incomum no Brasil um processo de verticalização acontecer com uma diminuição da densidade demográfica de uma região. Acho que isso realmente é contraintuitivo, mas muito comum. Então, aí tem além disso, né, tem um texto que acho que foi bastante lido do Caos Planejado, que é a nossa verticalização, então, ela é uma das piores, porque a gente verticaliza sem ter os ganhos, digamos, né, ou os motivos por trás da verticalização no seu conceito original, né? Bom, quanto maior a intensidade de ocupação do solo, né, mais deveríamos construir para cima. Então, né, a gente, para permitir a verticalização das nossas cidades, né, as legislações normalmente exigem que o prédio seja recuado das divisas, né, que tenha, né, assim, os limites de índice de aproveitamento dos terrenos, né, são, na verdade, o que realmente limitam as construções normalmente no Brasil, né, que é quantas vezes a área do terreno pode ser construída. Esses limites normalmente não são muito altos, né, mesmo nas áreas, digamos, que estão incentivando o adensamento em São Paulo, esse valor fica entre 4 e 6 vezes a área do terreno. Então, se a gente pensa assim, no limite, né, se a gente construísse um terreno até a sua borda, né, com toda a área construída e computada, seria um edifício de 4 ou 6 andares, né, fazendo assim um cálculo bem rudimentar a respeito disso. Então, eu acho que essa questão, eu acho que ainda tem que entrar mais realmente, né, no debate público de como estamos adensando, ou nem isso, né? Como estamos deixando de adensar nossas cidades, para implementar alguns parâmetros, né? Como esses de recuos, que vem sendo carregados, na verdade, né? Desde a década de 50, 60, né? E essas regulações da década de 50 e 60 eram baseados em conceitos urbanísticos de 1920, né? Então, né, que isso vem desde aquela noção de os edifícios têm que ser ventilados e ter uma insolação para evitar as miasmas urbanas, né? A gente vem carregando isso há um século. Então, eu acho que já está na hora, né, de a gente começar a repensar essas regras e que não só prejudicam a cidade na questão da densidade e da ocupação do solo, como na própria vida urbana, que a gente chama, né? Foi feito um estudo interessante, que a gente, inclusive, referenciou no guia, né, de 3 urbanistas, Neto, Vargas e Saboia, que correlacionam recuos com o número de pedestres que estão caminhando numa determinada quadra. Então, eles verificaram que em várias cidades brasileiras, né, estudando vários bairros, que as ruas em que os prédios tinham mais recuos tinham menos pedestres, né? Isso, assim, basicamente registra um efeito que já era conhecido, né, mas não quantificado em urbanismo, que é de que quando a gente afasta as atividades, né, dos edifícios dos pedestres, essas ruas ficam muito desagradáveis, né, de caminhar e de conviver, né? Se a gente, qualquer um que esteja ouvindo, né, tente lembrar, né, das ruas que você gosta de caminhar, né, que você tem mesas na rua e
um fácil acesso a uma farmácia, a uma padaria, a um bar, né? Esses estabelecimentos normalmente são junto à calçada e as suas fachadas são contínuas. Normalmente esse é o caso. E então as partes mais novas das cidades que já foram construídas, né, com legislações que desincentivaram esse tipo de ocupação, se vê, né, normalmente um esvaziamento dessa vida urbana e muitas vezes, inclusive, um incentivo ao próprio uso do automóvel, né, no momento em que a gente vê as nossas ruas vazias de pedestres. Realmente, esse tipo de coisa desincentiva totalmente a caminhada, né, o pedestre. Eu mesmo ando e pedalo bastante, assim. Eu tento ao máximo que eu posso, mas tem algumas preocupações, né, assim, com segurança, e segurança de sentido, tá, de segurança pública mesmo, mas também segurança viária, né. Uma das coisas que eu acho que me incomoda bastante, né, já falando em espaço público, são as calçadas no Brasil, né, e as ciclovias também. Primeiro que não tem muita ciclovia, algumas que tem não são de tão boa qualidade, mas as calçadas eu acho que me incomodam até mais, né, Tony? Sabe, tem calçada no Brasil que elas são desniveladas, elas têm buracos, então assim, é uma coisa que é um desafio para um pedestre, eu imagino para quem seja cadeirante ou algo do tipo. Realmente se torna ainda mais preocupante. E outra coisa que me incomoda um pouco, apesar de acho que até ir um pouco mais estético, mas é a questão dos fios, sabe? Os fios, mas acho que talvez para as áreas mais turísticas da cidade, talvez tivesse mais um impacto. Mas em termos de fato, na prática, o que mais me atrapalha e me incomoda, pessoalmente falando, são as calçadas e ciclovias. E o que você acha dessas coisas? Você acha que tá melhorando já? Os governos estão se preocupando um pouco mais com isso? Ou o que fazer para melhorar as calçadas também? Eu acho que você tá corretíssimo, né, em relação às calçadas e ciclovias. Assim, é muito comum ver ruas muito melhor asfaltadas e bem cuidadas, né, do que calçadas bem cuidadas. Digamos assim, o lobby ou o poder político, né, da população que dirige é muito maior, né, do que quem anda a pé ou quem anda de ônibus. Se a gente for ver que as cidades assim têm quase 90% do seu espaço público ocupado por carros, embora o deslocamento por automóvel representa só 1/3 dos deslocamentos da cidade no determinado dia. Os outros 2/3 sendo 1/3 deslocamento a pé e 1/3 por transporte coletivo, né? Assim, em grandes números, né? Em proporção. Então, o pedestre, né, ele tem uma relevância igual ou maior que o automóvel, né? Porque se a gente for pensar que as viagens de transporte coletivo também originam com um pedestre, e uma situação muito mais vulnerável, né? É muito mais frequente um pedestre morrer atropelado por um automóvel, por uma motocicleta, né, do que o contrário, né? Então, o cuidado com o pedestre, né, e o investimento em calçadas, né, e a gestão, de fato, desse espaço como um espaço público é imprescindível e deveria ser prioritária para qualquer cidade brasileira. E tem muito aí também, né, uma questão de acessibilidade universal para todos, né, não necessariamente só para um cadeirante, né, que assim, tem muita gente que fica presa dentro de casa hoje em dia, né, porque não tem absolutamente a menor condição de ter uma independência nas nossas cidades, considerando a qualidade das nossas calçadas. Mas além disso, né, se a gente for pensar, e uma mãe ou um pai com um carrinho de bebê, ou uma criança caminhando na rua, ou um idoso que não é cadeirante, mas que tem dificuldade de mobilidade. Como que essas pessoas, ou como que a cidade está tirando a independência e liberdade delas ao tratar o espaço público com tanta negligência? E a gente tem essa situação um pouco nebulosa nas cidades brasileiras, onde a calçada é pública, né, e de certa forma é um espaço onde qualquer um pode e deve ter acesso, mas que normalmente é uma infraestrutura que
que as prefeituras exigem que o proprietário do lote lindeiro faça manutenção ou que construa. Ou seja, a gente tem uma infraestrutura pública que é uma total colcha de retalhos, né, que dificulta muito, né, a manutenção, a conservação e a definição de padrões técnicos, né, ou mesmo de arborização pública, né, para essas áreas. Então, isso, ao meu ver, deveria ser totalmente mudado. A calçada é um espaço público, assim como a rua, né? A gente não pede que o lote lindeiro faça o asfaltamento até a metade, né, da rua, ou que o lote lindeiro faça a iluminação pública na frente da sua casa. Nada disso é exigido, né? E não há nada diferente na calçada, que é uma infraestrutura que precisa funcionar em rede, para que isso continue seguindo dessa forma. Então a gente vê hoje, né, uma colcha de retalhos de baixíssima qualidade, né, onde ainda a gente vê uma série de conflitos, né? Por exemplo, quando um serviço público vai fazer uma manutenção numa tubulação de uma calçada, ele às vezes abre um buraco, né, faz uma manutenção e depois manda conta para o lote lindeiro fazer a manutenção. A fiscalização disso também é muito fraca, né? Então, assim, é uma situação muito triste, na verdade, né? A situação das calçadas, e que a gente tenta focar bastante, né, no guia e no caos planejado. E as ciclovias da mesma forma, né? É uma infraestrutura pública de baixíssimo custo, né, que ocupa um espaço muito pequeno, né, em comparação com né, o tamanho da caixa viária, que hoje é destinada muitas vezes ao mero estacionamento público grátis, né, para quem anda de carro, né, um uso extremamente ineficiente do espaço público. Que ainda há relutância, né, de muitas prefeituras em fazer uma implementação, né, de uma rede cicloviária decente, o que me impressiona bastante, né, porque assim, algumas cidades, né, elas até experimentam com o que a gente chama de urbanismo tático, né, ou seja, com iniciativas de baixo custo, né, às vezes como experiências piloto ou temporárias, né, usando tinta, cones, algumas mudanças de fiscalização, de sinalização, para implementar o que pode ser, né, um aumento de segurança significativo para quem anda de bicicleta e que pode tirar um carro da rua, né, ao fazer isso. Então, assim, né, você está correto que são duas frentes extremamente prioritárias para a gente indicar, né, para os gestores públicos nesse momento. Sem dúvida. Então, no caso, a ideia seria dar aos municípios um maior papel na questão da gestão das calçadas, né? Que você disse, eles já gerem a rua, já gerem a iluminação pública que está sobre a calçada, mas as calçadas em si, como é para o pedestre, é como se fosse menos importante, deixa isso ao léu, né? Então seria melhor. Até tem alguns juristas que defendem que essa atribuição que os municípios fazem, né, aos proprietários privados fazerem a manutenção de uma infraestrutura pública, há alguns que observam isso como inconstitucional, inclusive, né, porque isso aconteceu quase como uma convenção, né, porque a calçada é um espaço público de fato e uma infraestrutura pública, né? É por mera convenção, né, que se exige dos proprietários privados e que isso é tratado como, digamos, uma normalidade, que eles são responsáveis pela calçada à frente do seu terreno. Sim, realmente essa é uma coisa a se pensar, porque felizmente agora aqui em São Paulo eu notei que a prefeitura nivelou várias calçadas em umas áreas mais movimentadas da cidade. Tinham várias calçadas super movimentadas em áreas super comerciais, mas que eram calçadas bem ruins de se caminhar. Então, talvez isso até aumente. Isso aí já está um experimento natural, né? É bom a gente observar se nesses bairros vamos ter mais pedestres, mais gente caminhando, mais consumidores, né? Ou mais turismo, no caso, nos próximos anos. Mas isso me lembra também um outro ponto bem importante do guia, que é quando você diz que deveria se priorizar nos espaços públicos as pequenas intervenções, né? Ao invés de grandes obras viárias, de infraestrutura, etc. E a criação de espaços compartilhados, como praças, espalhar praças pela cidade, que isso incentivaria também pedestres e comércios, esse tipo de coisa. O que você acha desse ponto? Como que você colocaria?
O critério aqui, né? A ideia por trás dessa sugestão é que essas pequenas intervenções normalmente têm uma relação custo-benefício muito boa, né? E normalmente são intervenções assim que não precisam de muito, digamos, debate para a gente saber se é boa ou ruim. O que eu quero dizer com isso? Puxa, melhorar a iluminação pública da cidade, melhorar a qualidade das calçadas, tem praças completamente abandonadas, mal cuidadas na cidade, melhorar as paradas de ônibus. São medidas pequenas, mas que a gente vê um benefício evidente, né, para a população, e que é que eu diria assim, o feijão com arroz do que deveria ser feito, né, em termos de zeladoria urbana, e que não é feito. Em contrapartida, né, o que a gente vê muitas vezes são promessas de campanha ou grandes projetos com benefícios duvidosos, né? Por exemplo, vamos investir centenas de milhões para construir um grande viaduto que vai ligar a área X à área Y da cidade. E essas grandes obras viárias, historicamente, né, não melhoraram os congestionamentos, né, criaram grandes barreiras urbanas, né, que prejudicaram a acessibilidade na cidade, né, desapropriaram centenas, às vezes milhares de pessoas para serem construídas, e com um gasto muito, muito maior. Às vezes, né, as políticas também olham, digamos, para grandes equipamentos, né, como foram, por exemplo, as obras da Copa ou das Olimpíadas, né? Vamos construir um estádio ou um grande museu. E as cifras por trás desses projetos são assustadoras. É muito comum, né, o superfaturamento desses projetos, e eu não digo assim nem do ponto de vista do setor público, né, mas grandes projetos, de forma geral, são superfaturados. Feito um estudo interessante, né, que a gente referenciou no guia, se não me engano, do Brent Fleberg, que cita, né, centenas de casos de megaprojetos pelo mundo inteiro, tanto públicos como privados, né? E esses projetos tendem a ser superfaturados, e não só superfaturados, como terem seus resultados menores do que os esperados, do que os prometidos originalmente. Então, assim, né, eu acho que isso não quer dizer, né, que a gente não deva, por exemplo, investir no aumento da malha metroviária do metrô de São Paulo. E isso é uma obra importante para aumentar a acessibilidade e conectividade da cidade, né? É uma malha que já está bastante saturada, mas que esses investimentos devem ser feitos com talvez estudos de viabilidade mais sólidos, com um entendimento dos impactos mais realista, e sem esquecer, né, do que a gente está falando aqui do feijão com arroz, né, de um prefeito, né, de uma gestão executiva municipal, que eu acho que são essas pequenas coisas que às vezes deixam muito a desejar na nossa cidade, que é o lixo na rua, né, a lâmpada quebrada, é o muro ou o equipamento público pichado, a praça abandonada. Acho que todo mundo já vivenciou isso, né, e vê como isso é precário, né, nas cidades brasileiras. Então, foi nesse sentido que a gente inseriu, né, esse capítulo, né, de talvez priorizar essas pequenas coisas, mas que fazem grande diferença no nosso dia a dia. Sem dúvida, o custo-benefício de uma boa praça, às vezes, é muito maior do que o de um viaduto que logo atrai mais carros e continua o engarrafamento da mesma forma, né? E um último ponto, Anthony, era sobre, que também é o último ponto do livro, é um comentário sobre os indicadores, né? Você fala como indicadores são importantes, né? Porque você consegue medir o impacto de intervenções, de diversas intervenções. Por exemplo, essa do viaduto. Se você constrói um viaduto e o engarrafamento aumenta e não diminui, você teria aí uma boa indicação de que esse tipo de política não está sendo muito eficiente. Agora, se você constrói uma ciclovia e o engarrafamento diminui, tá aí já pode ser uma boa medida. Então, esse tipo de questão de indicadores, você também pontua no livro que ele ainda não é muito bem usado. Então, que tipo de indicadores você acha que seria interessante para os gestores municipais se utilizarem? Então, o capítulo de indicadores, na verdade, é o que amarra o conceito de gestão que é tratado no livro. Porque
gestão não se faz sem medir resultado, né? E eu acho que isso é um problema que a gente vê em muitas gestões e muitas discussões de planos diretores. Nesse momento, né, vários planos diretores estão sendo discutidos e revisados no Brasil, e normalmente essas discussões são feitas sem metas quantitativas, né? Se fala, por exemplo, vamos reduzir a desigualdade social, ou melhorar a mobilidade urbana, né? Ou melhorar o acesso à moradia, e se lista uma série de políticas, né, que visam atingir esses objetivos. Mas não se faz nenhuma análise em relação ao impacto das medidas que foram tomadas, digamos, nos planos diretores anteriores, no resultado que temos atualmente, nem estabelece indicadores claros para medir se esse plano que está sendo revisado agora ou implementado agora vai ser ou não um sucesso no futuro. Então, o que isso gera, né? Isso significa que a cada revisão de plano diretor, a discussão ela é técnica, mas ela não é ao mesmo tempo, entende? Porque cada um vem com uma proposta que se julga técnica para resolver o problema em questão, mas não há um monitoramento, né, se essas propostas vão ou não surtir efeito no futuro. Então, alguns exemplos seriam o seguinte, né? Bom, quantas pessoas na cidade estão morando em favelas ou em habitação informal? Qual é o déficit habitacional da cidade? Qual é o tempo de deslocamento das pessoas médio na cidade? Como é o acesso a oportunidades na cidade, né? O IPEA lançou recentemente um estudo falando das desigualdades espaciais no acesso às oportunidades nas cidades brasileiras. Tudo isso, né, tem uma forma de medição quantitativa. E as políticas sendo implementadas devem visar melhorar esses indicadores. E esses indicadores podem ser medidos semestralmente, anualmente, ou no início, no fim de cada gestão. E as gestões e os planos devem dar continuidade à melhoria desses indicadores. O que a gente vê hoje, né, é que, mesmo com a piora dos indicadores ao longo do tempo, muitas vezes se insiste em políticas anteriores. Então, eu acho que essa questão dos indicadores é importante. Há outras cidades que já fazem isso. Acho que alguns exemplos mais avançados disso seriam Singapura e Hong Kong. Essas cidades têm uma tradição mais técnica, digamos, no seu planejamento urbano. Eles lançam relatórios semestrais em relação à performance que a cidade tem tido para atingir essas métricas. Se não me engano, Singapura, que inclusive se compara com outras cidades, digamos, de porte semelhante na Ásia e no resto do mundo, né? Então, por exemplo, uma cidade, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Porto Alegre, né? Cidades lançando assim, olha, estamos melhorando esses indicadores ao longo do tempo, enquanto tal outra cidade é muito pior nesse indicador. Olha como estamos fazendo um bom trabalho. Agora, isso ainda é muito incipiente, né? O acesso a dados ainda é muito precário. Então, a gente tentou fazer no Caos Planejado, né, um levantamento de quais são as cidades que mais constroem moradia, que é um fator importante, né, se a gente está falando em reduzir o déficit habitacional, a construção de novas unidades certamente é um fator importante, né? O aumento da oferta é certamente um fator importante na redução dos preços. Algumas cidades não disponibilizam esses dados. Na verdade, assim, a maioria das grandes cidades não disponibilizam esses dados de uma forma clara e transparente. E esses dados normalmente são coletados por instituições privadas ligadas ao mercado imobiliário, né? Tentam controlar, digamos, ou observar o número de lançamentos, né, por ano. Então, dá para ver assim, que esse tipo de indicador não faz parte, né, da cultura da gestão pública desses municípios. Então, eu acho que o capítulo de indicadores do guia é curto, é basicamente uma lista de possíveis indicadores, né, que um gestor poderia acompanhar, mas o que eu gostaria de ver é justamente, né, os planos e projetos e gestões e planos de governo, né, municipais, estabelecendo metas quantitativas, né, para a melhoria desses indicadores e atrelando, digamos, seus projetos e as medidas que estão tomando em relação a isso. Excelente. Realmente, política pública deve ser baseada em indicador. Essa aqui é um mantra nosso aqui no Tribunal de Contas e que a gente sempre repassa para os gestores, né? Mas nessa área, talvez, seja uma área que esteja mais carente
disso daí, porque educação, saúde, já está começando, já tem alguns anos que se trabalha com indicadores, mas gestão urbana parece que se perdeu, então precisa recuperar, e por isso a importância dessa conversa, por isso a importância do guia de gestão urbana, que inclusive vou deixar na descrição para todo mundo baixar. Então é isso. Muito obrigado, Anthony. Obrigado pela conversa. Foi muito boa e o livro é excelente. Eu vou continuar recomendando para todo mundo. Obrigado, Maurício. O guia de gestão urbana está disponível gratuitamente no site do Caos Planejado, caosplanejado.com, tanto em formato de artigos, né, para quem prefere ler na web, assim como para download via PDF. Então, e se tiverem alguma dúvida, né, fiquem à vontade para entrar em contato. O e-mail é contato@caosplanejado.com e eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida ou para seguir uma conversa sobre esses assuntos. Muito obrigado.